Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E a casa de José Mariano ainda está de luto pelo falecimento na última quarta-feira do ex-governador Eduardo Campos, vítima de um acidente de avião. Na reunião plenária de ontem, nada de debates nem votações. Os vereadores reservaram um dia para homenagear o amigo e o líder, que governou o Estado pelos últimos 8 anos. Uma tarde de tristeza. Uma reunião plenária cheia de homenagens e de palavras de conforto às famílias do ex-governador Eduardo Campos e dos outros 6 passageiros. As vítimas do trágico acidente de avião na quarta-feira, 13 de agosto, entraram para a história. Na Câmara do Recife, 1 minuto de silêncio e uma prece foi feita pelo vereador Rogério De Luca. Pai Celestial, neste momento, Senhor, rogamos a Ti, todos esses irmãos que pereceram no voo Rio de Janeiro, Guarulhos, onde pereceram nosso querido ex-governador Eduardo Henrique Acioli Campos e toda a sua equipe. Esses espíritos, Senhor, sejam recebidos por Ti, de acordo com o progresso de cada um deles, e que o Senhor possa abençoar-lhes, dando conforto, não só a esses irmãos que partiram da terra, bem como para suas famílias, para que todos eles possam sentir dentro de Ti a Tua paz, o Teu amor, a Tua misericórdia e o valor e o reconhecimento dessa vida futura. Que Deus abençoe a todos. Enfim, que o Senhor, Pai Celestial, acolha cada um deles no seio do seu coração. Assim sendo, pedimos a Ti a permissão para finalizar essa prece em nome daqueles que partiram. Muito obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, meu presidente. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Na tribuna, vários vereadores lamentaram a morte precoce do presidente nacional do PSB. Filiada ao partido, Aimé Carvalho falou do luto sofrido pelos pernambucanos. O luto sofrido pelos pernambucanos é uma dor que chega a ser familiar. Nas ruas do Recife e em outros municípios do estado, a frase que mais se ouvia era: parece que foi um parente meu. A morte do ex-governador Eduardo Campos foi vivenciada por todas as classes sociais, econômicas, etárias e com muita intensidade por todos os cidadãos que procuram justificativas sobre o turbilhão de pensamentos que eles tomam desde a última quarta-feira, 13, dia do desastre do avião que vitimou Eduardo Campos e outras 6 pessoas. Já o vereador André Regis ressaltou as homenagens prestadas ao ex-governador. É uma grande perda para todos nós, um político da envergadura, da dimensão de Eduardo Campos. A homenagem que foi prestada ontem foi uma homenagem que certamente irá fazer com que as pessoas valorizem mais a atividade política, a atividade pública. Gilberto Alves citou o comprometimento da família de Eduardo Campos com a política. Eduardo era ousado, era corajoso, era determinado, era vocacionado. Isso é uma coisa rara no nosso país. Um homem público com a vocação que ele tinha, alguém que era capaz de dedicar 24 horas por dia, todos os dias da semana, para a atividade pública, e fazia isso, inclusive, com a participação, com o envolvimento de todos os seus familiares. E é bom que se diga, Eduardo soube como ninguém conciliar os interesses do povo, da nossa gente, e conciliar e trazer para que a sua família pudesse participar desse projeto, participar dessas ações que ele tão bem empreendeu em favor do povo de Pernambuco, em favor do povo brasileiro. Mas eu vou voltar em outra oportunidade, senhor presidente, para prestar ainda de forma mais profunda esse meu carinho, esse meu reconhecimento de alguém que eu tenho certeza que tocou e que marcou a vida de muitos da nossa geração, mas que, sobretudo, já marca, já é um referencial na luta futura do nosso país e, sobretudo, dos nossos jovens. Tenho certeza que Eduardo será um motivador para que muitos jovens desse país, especialmente nós daqui de Pernambuco, possamos optar pela boa política e que possamos fazer da nossa luta
pelo bem social, da nossa luta pelo poder público, servindo às pessoas, uma bandeira de muita gente. Que o seu legado, que a sua história, que o seu ensinamento possa viver durante muito tempo nos corações e nas mentes dessa brava gente brasileira e desse povo pernambucano que nós aprendemos, senhor presidente, a fazer do nosso jeito, a participar da construção da história do nosso país. Viva Eduardo Campos, viva a sua força, viva a sua determinação, viva o seu compromisso com o povo e com a gente sofrida do nosso país. E para o vereador Antônio Luiz Neto, Eduardo Campos representou o surgimento de uma grande e nova liderança no país. Eduardo Campos, na verdade, representou o surgimento de uma grande e nova liderança para este país. Eduardo Campos representou a possibilidade de várias gerações órfãs encontrarem no homem, num discurso, a sua própria identidade. Aqui nesta casa, aqui nestes assentos, eu estou diante de várias lideranças, pessoas com quem o povo do Recife se encontrou, pessoas que há longos anos buscavam se identificar com alguém que fizesse a sua palavra, que fizesse o seu discurso, que fizesse concretizado o pensamento da sua geração. Esta é a representação do pensamento do povo do Recife. Logo em seguida, as homenagens continuaram. Felipe Francismar foi à tribuna falar sobre o legado deixado pelo presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, aos jovens políticos. Integrante do PSB, o vereador Felipe Francismar também prestou homenagem ao ex-governador. Ele disse que Eduardo resgatou a autoestima do povo pernambucano e deixou um legado para os jovens. Eduardo, sem dúvida alguma, vereador Eustáquio, ele é uma inspiração para todos nós, principalmente os jovens, vereador André Regis, que a cada dia lutamos por um futuro melhor para os nossos filhos. Somos nós jovens que vamos construir o futuro do nosso país. E qual foi o legado que Eduardo Campos deixou para todos nós? O legado da luta, o legado de enfrentar os problemas de frente, o legado de tomar as atitudes na hora certa. Então, nós jovens, eu tenho certeza que a partir deste momento, do legado de vida e da luta política que o ex-governador Eduardo Campos deixou, tenho certeza que, embora numa tristeza profunda e já me solidarizando com todas as vítimas do acidente, vamos lutar para, se Deus quiser, a cada dia ter uma vida melhor para todos nós. Já o vereador Luiz Eustáquio falou sobre a liderança de Campos. Mas todas as pessoas que sempre admiraram e aprenderam a respeitar o grande líder Eduardo Campos. Todos aqueles que o conheciam, mesmo aqueles que tinham divergência dele, respeitavam o líder Eduardo Campos. E isso é muito importante quando você consegue alçar uma posição de liderança que leva você a ser reconhecido por todos e até internacionalmente, como foi visto e foi dito, que até internacionalmente houve um reconhecimento daquela liderança de Eduardo Campos. O amor, o carinho e o reconhecimento do povo pernambucano foram destacados pela vereadora Michele Collins. Uma grande perda e podemos sentir, acompanhando de perto, o carinho do povo, o amor do povo, o reconhecimento do povo brasileiro e também do povo pernambucano, pelo nosso querido Eduardo Campos. Eu gostaria também de deixar aqui as minhas palavras de conforto e solidariedade a toda a família Campos, a Ana Reis, ao irmão dele, o Antônio Campos, a sua esposa Renata e aos seus 5 filhos. Todos os pernambucanos, todos os amigos que estão sofrendo juntamente com essa dor.
Ex-militante do Partido Socialista Brasileiro, o vereador Jairo Brito também ressaltou qualidades do ex-governador e lembrou momentos vividos ao lado de Eduardo. Durante esse período que eu vivi diretamente com Eduardo Campos, Gilberto sabe disso, eu vi 3 qualidades, um trinômio que eu poderia resumir aqui a Eduardo Campos. Como já foi dito aqui, alguns adjetivos, como determinação, inteligência. O Eduardo, ele aprendia o que tinha nos bancos da universidade. Isso é uma característica muito nova dentro da política do Brasil. É você implementar o que você aprende nos bancos da academia para a gestão pública, para a ciência da política. O Eduardo era muito competente. Para você implementar essas coisas dentro das gestões, dentro da vida política, você tem que ter competência, você tem que compreender, você tem que entender e ter conhecimento do que você quer explanar, do que quer que resolva dentro da gestão. Então, essas três características que vinha trazendo dentro de Eduardo, que vai fazer falta dentro da política. Para o vereador Jurandir Liberal, o desastre aéreo teve um impacto grande na sociedade. Esse desastre, ele impactou todas as pessoas. Eu acho que eu não vi ninguém que não tenha ficado impactado com esse momento. Eu estava aqui na Câmara no dia, e a gente conversando com os vereadores. O companheiro Menudo, inclusive, foi um que estava extremamente desesperado, porque ele é muito amigo de Eduardo. A gente conversando ali no Buraco Frio. Então é um negócio que não dá para imaginar, não dá para você, nenhuma projeção, você pudesse imaginar que uma coisa dessa pudesse acontecer. Já a vereadora Aline Mariano ressaltou o caráter agregador. Os líderes, eles não são formados em poucos anos. E o Eduardo Campos, ele foi se formando e se transformou numa grande liderança, num estadista, num gestor competente, num político que soube agregar. Político que agregou 4 ex-governadores que já estiveram em palanques diferentes. Um político que fazia política com P maiúsculo. Lembro bem meu pai como deputado estadual, 16 anos como deputado estadual, foram colegas juntos. E o ex-governador Eduardo Campos sempre reconheceu em mim, né, mesmo meu pai caminhando junto a Eduardo, quando ainda tinha 3% e acreditava ser vitorioso como governador, e assim o foi, mas tinha o maior respeito à minha convicção. Sempre soube motivar, né, as gerações, deixa um legado muito grande para o nosso Estado. Aderaldo Pinto falou da relação de fraternidade que tinha com o ex-governador de Pernambuco. Tive o prazer de conhecê-lo em 2009, no São Pedro, de Dr. Pedro Correia, lá em Brejo da Madre de Deus. E conversando com ele, teve uma hora que deu uma escapadazinha, e eu chamei ele assim no lugar e perguntei a ele, ele perguntou sobre a minha vida, sobre a minha história, e eu comecei a falar sobre a minha vida, da minha família. E ele me chamou assim num canto e disse, qual é o seu maior sonho? E eu falei para ele, eu disse, meu sonho é ser vereador da cidade do Recife. E ele olhou para mim assim, faz de conta que eu estou vendo, e me falou, faça a sua parte, que você vai ser vereador do Recife. A vereadora Priscila Krause leu um artigo publicado pelo pai, Gustavo Krause. O título do artigo é Cantar Parabéns. Hesitei em escrever algumas linhas sobre Eduardo Campos. Tudo foi dito e bem dito por todos que, próximos ou distantes, com ele viveram, conviveram e testemunharam a tragédia. Confesso que o silêncio resultava da minha desimportância e, mais ainda, era a medida de um transtorno emocional em que o sentir toma conta da capacidade de pensar. Acordei, mais um dia para fazer funcionar a implacável máquina do tempo e mover a roda da vida. Acordei, mas o pesadelo continuou. E me veio o que é guardado neste arquivo, cada dia mais pesado e longo, que é a memória, o tempo dos velhos. 43 anos me separam da morte do meu pai. Eu com 25 anos e ele com 54.
A sensação de orfandade permanece. As lembranças do homem simples, alegre e espirituoso operam o milagre da ressurreição. Ele vive, só que não posso abraçá-lo e sentir o calor do seu corpo. Não consigo me libertar da imaginação nostálgica e melancólica. Desde o primeiro momento do desastre, não me largou o pensamento, a mãe se despedindo do filho, a dor mais profunda e a maior crueldade do destino. A mulher, Renata, em que percebi, por dentro, a solidez granítica e, por fora, a leveza e a ternura da flor. Os filhos, que representam a projeção de uma vida que vence a morte, quando se deixam pensamentos, palavras, obras e sonhos marcantes como exemplo pessoal e como patrimônio para ajudar na construção do futuro da nação brasileira. Não podiam ser diferentes em mim, que sou um feixe de nervos, disfarçado por uma máscara de racionalidade, os efeitos do evento devastador. Afinal, colocado de lado divergências políticas e a distância geracional, muitas coisas nos aproximam. A mais simples e indiscutível, como ele, somos humanos. Somos pais de 5 filhos. Tivemos pontos de contato na carreira política, com a ressalva de que ele era, de longe, mais talentoso e competente. Coração alvirrubro, me permitam os discordantes. E, por fim, fui testemunha ocular na posse de Eduardo na Secretaria da Fazenda. Na época, era ministro e ele teve a gentileza de fazer o convite pessoalmente, no meu apartamento, para comparecer à cerimônia. No último contato que tive com o governador Eduardo Campos, foi por conta de um projeto do qual fui encarregado de fazer a exposição. Antes de iniciar, perguntei: governador, quanto tempo o senhor dispõe? Ele respondeu: Krause, se você continuar me chamando de senhor e governador, vou chamá-lo de senhor e governador. Vai ser uma conversa chata. E quanto ao tempo, o que for necessário. Deu uma significativa risada e fiz a exposição a um interlocutor atento e decisor ágil. A propósito, outras gentilezas foram praticadas no campo do relacionamento pessoal, registradas para sempre. Neste pesadelo, entretanto, a esperança venceu a tristeza. 2 mulheres de força arrebatadora mantêm acesa a plenitude existencial de uma passagem luminosa pela vida do filho e do marido. Ana, nome de origem hebraica, que significa graciosa, cheia de graça. Renata, nome de origem latina, que significa renascida. Não é à toa que o nascimento e o renascimento sejam obras da mulher. E hoje, nascida, é dia de cantar parabéns para a renascida pelo aniversário. Renata, um coral de vozes, compostos pelo Pai, pelos Filhos e pelo Espírito Santo. Henrique Leite frisou que Eduardo era um estrategista político. Eu acho que ele usava a estratégia política baseada nas regras de jogo. E um dos jogos principais era o xadrez. Ele sabia como mexer as peças, mas sabia como aproximar na política. E, assim, por ironia do destino, a tragédia mostrou que ele era importante como grande estrategista e que o Brasil está parado momentaneamente em xeque-mate na política, por conta da saída repentina do Eduardo Campos. Rogério De Luca fez um pronunciamento religioso em homenagem a Eduardo Campos. Na certeza que ninguém morre, pelo menos eu acredito que ninguém morre, nós somos imortais. Estão lá, nesse lado espiritual, o Eduardo Campos, o Pedro Valadares, o Carlos Percol, o Alexandre Silva, Marcos Martins, Geraldo Cunha, Marcelo Lira, a quem nós ofertamos, no início da nossa reunião aqui, uma prece dirigindo a todos esses que foram vítimas desse acidente aéreo que ceifou um ícone da política brasileira, o nosso ex-governador Eduardo Campos. E o dom da conciliação foi destacado pelo vereador Amaro Cipriano Maguari. E, na verdade, um ponto de grande importância
do nosso líder era o dom da conciliação. Era uma pessoa que tinha um foco de ser um mediador de conflitos. Ele dizia, vamos deixar brigas para trás e vamos cuidar do nosso Estado, do nosso Brasil. O TV Câmara de hoje fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.